Robinho pode voltar ao futebol em 2023, Lucas Moura está fora do Tottenham e o Arsenal pode ser o novo time de Rafinha. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você agora, após a vinheta do Mercado na Bola. Antes, queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento do melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, que é o OneFootball. O OneFootball dá pra você, em primeira mão, todas as notícias a respeito do seu time de coração, e é importante você ter aí no seu celular, ainda mais que agora vão começar os estaduais. Todas as notícias também do mercado da bola brasileiro e europeu você encontra lá no OneFootball. É um aplicativo extremamente completo e o melhor de tudo, ele é gratuito e bem leve para o seu celular. O OneFootball está disponível para iOS e para Android e para você que quiser baixar, vou deixar o link na descrição do vídeo. Nós vamos abrir a edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola pelo futebol europeu, onde na Espanha, após 4 meses, Pierre-Emerick Aubameyang, atacante de 33 anos, está querendo voltar à equipe do Barcelona. Em setembro, Aubameyang deixou o Barcelona para jogar no Chelsea numa transferência de 12 milhões de euros. Pelos Blues, até o momento, ele tem 15 jogos na temporada, marcou 3 gols e deu uma assistência. Tem contrato por lá até 2024. Mas, segundo informação trazida pelo jornalista Fabrizio Romano, apesar de estar há pouco tempo no Chelsea, o Aubameyang já quer ir embora e ele quer voltar a jogar no Barcelona. Ele inclusive procurou pessoas do clube recentemente para comunicar desse seu desejo de voltar ao Camp Nou. Por parte do Barcelona também há um interesse no retorno do Aubameyang, mas para ele voltar as condições seriam totalmente diferentes. O Barcelona não vai gastar um centavo na sua contratação, só vai realmente contratá-lo se ele chegar a custo zero. Além disso, eles só podem contratá-lo se o Memphis Depay realmente for negociado com o Atlético de Madrid e também ele vai ter que aceitar voltar ganhando menos do que ganhava há 4 meses atrás. Vamos agora para a Inglaterra, porque por lá o Manchester United está finalmente próximo da contratação do atacante holandês Weghorst, de 30 anos. Inclusive, segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, o Weghorst vai voar para Manchester nessa quinta-feira para poder realizar os exames médicos e assinar o contrato com o Manchester. Weghorst estava jogando pelo Besiktas da Turquia, emprestado pelo Burnley da Inglaterra. O Manchester teve interesse na sua contratação e acertou com o Besiktas uma compensação de 3 milhões de euros para que eles pudessem liberá-lo e agora ele então ser emprestado ao Manchester United. É bom reafirmar isso, ele está chegando ao Manchester United por empréstimo só até o fim da temporada. Weghorst acabou impressionando o Manchester United ao atingir a marca de 18 jogos na temporada, 9 gols marcados e 4 assistências pelo Benfica. Na Copa do Mundo, marcou 2 gols nas quartas de final em cima da seleção argentina. Falando em Manchester United e Copa do Mundo, o United está de olho em 2 jogadores jovens que se destacaram nesse último Mundial do Catar. Segundo informação do jornal britânico The Sun, esses 2 jogadores são o atacante Gonçalo Ramos e o meia Mohamed Kudus. Gonçalo Ramos tem 21 anos, tem contrato com o Benfica até 2026 e tem feito uma baita temporada. São 25 jogos até o momento, 15 gols marcados e 7 assistências. O Gonçalo Ramos é aquele jogador que tomou o lugar do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo e fez 3 gols em cima da seleção da Suíça. Então ele realmente, mesmo com a precoce eliminação de Portugal, deixou a Copa do Mundo em alta. Já Mohamed Kudus, meia de 22 anos de Gana, tem contrato com o Ajax da Holanda até 2025. Ele mesmo sendo um meia, tem feito muitos gols na temporada. São 21 jogos, 10 gols e 2 assistências. São 2 jogadores jovens, ótimas opções, só que aquilo, não é só o Manchester United que está de olho. No caso do Gonçalo Ramos, ele também já foi monitorado pelo Real Madrid, e no caso do Mohamed Kudus, vários times da Inglaterra também estão de olho, assim também como o Borussia Dortmund da Alemanha. Se por um lado Gonçalo Ramos e Mohamed Kudus arrebentaram na Copa do Mundo, não podemos dizer o mesmo do atacante brasileiro Rafinha, de 26 anos, que acabou sendo realmente uma decepção. No ciclo pré-Copa estava jogando muita bola, indo bem nos amistosos, indo bem nas eliminatórias, mas na Copa mesmo ele acabou ficando devendo demais. Isso acabou manchando a imagem dele. Com os torcedores brasileiros, isso vem tendo consequências também na equipe do Barcelona. Rafinha foi um grande investimento que o Barça fez, mesmo estando com pouco dinheiro em caixa. O Barça o contratou em julho do Leeds da Inglaterra por 58 milhões de euros, assinando com ele um contrato até 2027. Acontece que desde a sua chegada, Rafinha tem decepcionado. São 21 jogos com apenas 3 gols marcados e 5 assistências.
Então ele tem ficado devendo nesse começo de temporada pelo Barcelona e ficou devendo pela seleção brasileira. Então Rafinha tá em baixa. Informação do Daily Express da Inglaterra é de que com esse fracasso momentâneo do Rafinha lá no Barcelona, ele pode já voltar a jogar a Premier League. Porque agora o líder da Premier League, o Arsenal, vai ter em janeiro uma segunda oportunidade de contratá-lo. Quando o Barça conseguiu contratar o Rafinha, na época o Arsenal e o Chelsea também estavam na briga, mas acabaram levando a pior, ou, para algumas pessoas, a melhor, em não ter investido pesado num jogador que não está rendendo nada. Segundo informação do El Chiringuito, o Barcelona trabalha fortemente com a ideia de negociar o Rafinha ainda nessa janela de janeiro. Afinal, o Barça precisa equilibrar suas contas, quer fazer outras contratações e entende que o investimento feito em Rafinha foi um investimento em vão. E detalhe, ele não é o único atacante que pode ser negociado pelo Barça. Além do Rafinha, o Barça está negociando o Memphis Depay com o Atlético de Madrid e pode vir a negociar ou o Ferran Torres ou o Ansu Fati. A condição financeira do Barcelona nesse momento é péssima. Agora nós vamos para a Inglaterra para falar de outro atacante brasileiro. No caso, o Lucas Moura, de 30 anos, que hoje está jogando pelo Tottenham. Foi revelado aqui no Brasil pelo São Paulo, já lá na Europa passou pelo Paris Saint-Germain. Pois é, o futuro do Lucas Moura vai ser longe do Tottenham, porque segundo informação da Sky Sports, os Spurs não vão renovar o contrato do Lucas visando a próxima temporada. Ele tem contrato só até junho, mas o Tottenham tinha a opção de estender esse vínculo até 2024. Como o Lucas tem sido pouco aproveitado nessa temporada, tendo participado de apenas 11 partidas, então o Tottenham não vai renovar e vai deixar ele ir embora de graça ao fim do seu contrato. Em contato com o portal do GE, o empresário do Lucas afirmou que nesse momento ele já analisa ofertas do futebol dos Estados Unidos, da Inglaterra, Espanha, Itália e mundo árabe. E ele afirmou que não há nesse momento negociações em curso com o São Paulo, que é um time que hora ou outra aparece na mídia tendo interesse na contratação do Lucas. Segundo o empresário dele, esse contato do tricolor ainda não aconteceu. Agora sim, chegamos ao futebol brasileiro para falar de muitas negociações que estão já confirmadas, outras que estão bem encaminhadas. Só que a gente começa com uma que por enquanto acabou fracassando, que é a ida do meia uruguaio Santiago Rodrigues, do Montevideo City Torque, para o Bahia. O Bahia, vocês sabem, agora é SAF, tá com o Grupo City e tem investido pesado no mercado. E o Bahia deixou muito bem encaminhada a contratação de um jogador que faz parte da rede do Grupo City, que era o Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues, que inclusive havia passado já a última temporada emprestado ao New York City, que é outro time também da rede do Grupo City. E ele acabou mandando muito bem. Ele teve 43 jogos na temporada, marcou 7 gols e deu 16 assistências. Então o Bahia achou uma boa poder contratá-lo. Mas segundo informação do jornalista César Luiz Merlot, apesar do Grupo City ter deixado bem encaminhada a ida do Santiago Rodrigues para o Bahia por empréstimo de uma temporada com opção de compra, o próprio jogador não teve interesse no negócio e acabou rejeitando o Bahia. Com isso, a tendência é que ele permaneça no Montevideo City Torque mesmo. Indo agora para o Nordeste, o Fortaleza anunciou mais uma contratação. Quem agora está chegando para o tricolor do PC é o lateral direito Dudu, de 25 anos. O Dudu que na temporada passada estava jogando pelo Atlético Goianiense. Ele chega agora ao Fortaleza, comprado por 3,5 milhões de reais e assina contrato até 2025. Na temporada passada, pelo Atlético Goianiense, ele havia tido 45 jogos, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Indo para Minas, quem tem negociação já confirmada é a equipe do Cruzeiro com o atacante Matheus Davó, de 23 anos. Matheus Davó foi comprado agora pelo Cruzeiro por 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro pagou esse valor de 3,5 milhões ao Corinthians para adquirir 60% do passe do Matheus Davó, que assina contrato, assim como o Dudu lá com Fortaleza, até 2025. Lembrando que o Matheus Davó havia passado a última temporada emprestado no começo lá nos estaduais ao São Bernardo e depois na Série B ele acabou jogando pelo Bahia. Teve 40 jogos pelo Bahia, 10 gols marcados e 4 assistências. Agora indo para o Rio de Janeiro, o Flamengo, como muita gente já imaginava, está negociando a saída do goleiro Hugo Souza para o Vissel Kobe do Japão. Hugo, de 23 anos, acabou sendo reserva na última temporada pelo Mengão. Jogou 31 jogos e passou 10 sem tomar gol, mas acabou perdendo totalmente espaço com a chegada do goleiro Santos. Agora, segundo informação do GE, o Flamengo deixou muito bem encaminhada a saída do Hugo para o Vissel Kobe do Japão, que já vinha sondando o jogador nessas últimas semanas. Então agora ele está indo para o Vissel Kobe e o Flamengo está vendendo 50% do passe dele por quase 7 milhões de reais.
Já Hugo deve ter um contrato de 3 anos com o Vissel Kobe, que pra quem não sabe é o mesmo time que joga o Iniesta, ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola. Vale ressaltar que o Flamengo tá fazendo essa negociação, agora que já acertou um pré-contrato com o goleiro argentino Agustín Rossi, da equipe do Boca Juniors. Então, sai uma peça, entra outra. E a gente fecha esse vídeo falando sobre o atacante Robinho, de 38 anos. Robinho teve uma longa história no futebol, passando por equipes vitoriosas. Robinho jogou pelo Santos, que é o clube que o revelou, jogou pelo Real Madrid, onde foi camisa 10, passou pela seleção brasileira, tendo jogado 2 Copas do Mundo, jogou no Milan, no Manchester City, mas está afastado do futebol desde outubro de 2020, quando veio à tona e explodiu em toda a imprensa, em todo o mundo, um escândalo de violência sexual do Rei das Pedaladas no tempo em que ele estava jogando ainda pelo Milan, ou seja, um caso de mais de 10 anos atrás. Após julgamento na Itália, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão, mas nunca se apresentou à justiça italiana para que pudesse cumprir essa pena. Com isso, ele acabou se afastando do futebol e simplesmente sumiu das mídias sociais. Mas agora, em 2023, segundo informação do UOL, Robinho tem planos para voltar a jogar futebol. Ele recentemente conversou com a Portuguesa Santista e foi sondado pelo Brasiliense. Emerson Coelho, diretor da Portuguesa Santista, disse que realmente conversou com Robinho, mas nada de maneira oficial. Realmente, ele quer voltar a jogar e ele tem usado as instalações da própria Portuguesa Santista para poder manter o condicionamento físico. Para quem não se lembra, em outubro de 2020, quando veio esse escândalo à tona, ele havia acabado de assinar um contrato com o Santos, mais ou menos ali para poder realmente encerrar sua carreira no clube que o revelou. Mas quando esse caso veio à tona, todos os patrocinadores do Santos ameaçaram sair do clube se o Santos não rescindisse o contrato do Robinho. Então o Santos, ameaçado, encurralado, acabou rescindindo com ele e ninguém nunca mais apareceu querendo contratá-lo. E como eu disse, ele realmente sumiu. Poucas pessoas ali que frequentam o litoral que acabavam encontrando o Robinho na praia, jogando futevôlei, mas da imprensa, da mídia, ele sumiu totalmente. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de em 2023 Robinho voltar a jogar futebol, mesmo após ter sido condenado a 9 anos de prisão na Itália? Põe nos comentários, quero muito saber qual é a sua opinião. Então, bom, galera, essa foi a edição dessa quinta-feira do Mercado na Bola. Quero agradecer muito a você que acompanhou esse vídeo até aqui. E não se esqueça, se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga nas minhas redes sociais. Lembrando que esse foi só o primeiro vídeo do dia e mais tarde às 7 horas tem mais um vídeo pra vocês. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!